Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, Vocês que nos escutam, Pelo canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Nesta madrugada eu vou estar deixando uma palavra para meditação de todos, que se encontra lá em Mateus 14. Mateus 14, capítulo de número 4, que diz assim: porque João lhe disseram, não te é lícito possuir e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Eu vou estar tirando o óculos para ficar melhor, aqui no canal, porque eu trouxe essa mensagem, esta palavra, lá em João, capítulo de número 4. Porque a gente sabemos que esta festa junina, São João, tem um significado. Para quem não sabe, com todo respeito, a cada religião, mas sabemos que a festa junina veio do catolicismo, é uma festa pagã. Sabemos que o mundo comemora a morte de João Batista. Por quê? Eles comemoram a morte de João Batista. Porque João ele chega diante de Herodes e fala para Herodes que não é lícito possuir a mulher do teu irmão, Filipe. Ou seja, João Batista ele prega contra o pecado. João Batista ele prega contra o adultério. Então ele paga com a vida. E a história diz que aconteceu, uma festa natalícia de Herodes, ou seja, a festa de aniversário de Herodes. Por conta disso, por conta desta pregação, desta exortação, uma mulher por nome Herodias, ela fica furiosa. Então, como aconteceu a festa de aniversário de Herodes, a história diz que a filha de Herodes, ela é convidada a esta festa e vem e dança para Herodes, dança ali diante de todos, responsável ali pela região, pelo Egito, pela região de governo. Então Herodes se agrada da dança desta menina, desta moça. Então ele faz um juramento. Ele diz que ela poderia pedir o que quisesse, que assim seria dado. E nesta época, a palavra de um rei, de um homem, não poderia voltar atrás, não voltaria atrás. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Também diz que Deus ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que a palavra de um rei não volta. Então, essa menina ela volta para sua mãe. E aí conta toda a história, toda a situação, que ela dançou para Herodes e Herodes se agradou dela e fez uma promessa para ela, que ela poderia pedir tudo que ela quisesse, que assim metade do reino seria te dado. Então esta Herodinha incentivou, influenciou a filha,
pedir a cabeça de João Batista por conta disso, né? Porque como ele pregou, mostrou a verdade para Herodes, certamente ela perderia o benefício, quem sabe. Ela estava se aproveitando porque Herodes era um rei, então ela estava ali se beneficiando de poder, de status. Então ela ia perder essa regalia, então ela ficou muito furiosa. A história diz que assim a menina ela volta para o rei e ali pede a cabeça de João Batista. E aí agora Herodes fica surpreso porque diante dos governos, dos governantes ali, ele não poderia mais voltar atrás porque era um jogo político também. Se ele retrocedesse na palavra, ele poderia perder o cargo, a posição dele, então ele tinha que manter aquela palavra. Então assim aconteceu. E aí ele dá uma ordem para levar a cabeça de João Batista no prato. E ali os soldados capturam João Batista. E a história diz que João Batista é decapitado. E aí o prato, a cabeça ele vem no prato, na bandeja, e entrega a esta mulher. E muitos elas se alegram, porque o profeta tinha perdido a vida, sabendo que foi permissão de Deus, mas para que todos venham entender da onde surgiu a origem do São João, a origem do São João. E agora a história diz que para comemorar, a morte de João, fizeram ali uma fogueira. E todos ali começou a comemorar, começou a dançar ao redor desta fogueira. E aí que começa a história da festa junina. E tem muitos crentes, muitos homens e mulheres que se faz menção de servir a Deus. E nesta época deixa a igreja, vai para o interior, viaja, nada contra, mas chega lá, fica compactuando com a festa pagã, chega lá, troca o evangelho, troca Jesus por um prato de lentilha. Você vê que Daniel, no momento que ele está ali na Babilônia, no momento que ele está dentro do palácio, e o rei começa a liberar, a oferecer os manjares, sacrificado a Baal. Daniel ele se separa. Daniel ele prefere Jesus do que se contaminar. E como ele toma esta decisão, Deus ele prepara o mordomo. E este mordomo prepara frutos e legumes. E Deus ele supre a necessidade física de Daniel. Assim não é diferente como o crente ele determina. Eu não digo, que o crente ele não pode comer um amendoim, uma canjica, não pode comer um milho, mas ele espera para chegar esta época, para estar lá no meio, para estar lá na roda dos escarnecedores. Muito se afasta do evangelho. Eu faço uma pergunta para você que faz menção de servir, se diz, servos e servas de Deus. Se Jesus voltar hoje, como é que está a tua vida? Como é que você está perante a Deus? Você vê que o dia 12 de junho se comemora
o Dia dos Namorados. E muitas igrejas, muitos crentes aderindo esses dias, essas festas pagãs. Sabemos que o dia 12 se comemora o Santo Antônio, santo da Igreja Católica, nada contra, com todo respeito religiões. Mas aqui vai um recado para os crentes, que vai um recado para os servos de Deus. Vamos se preparar, porque Jesus ele está voltando. Não é mais tempo de brincar, de ser crente. Ou é ou não é, ou serve ou não serve. Não podemos ser participantes de dois senhores, não podemos beber em dois cálices, ou vai aborrecer um, ou vai agradar a outro, ou é ou não é. Vamos servir ao Deus Criador do céu e da terra. Uma vez você participando de tudo isso, você está concordando com o sacrifício que estará acontecendo. Você está concordando, você está compactuando, você está fazendo parte da comemoração ao Deus Sol, ao Deus Baal, ao Deus que não pode curar, não pode salvar, não pode libertar, não pode fazer nada. Lá no Salmo 115, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Aqui vai um recado para você, que se diz, até mesmo pastor, que se diz presbítero, que se diz diácono, que se diz obreiro. Vamos se voltar ao verdadeiro Deus, ao Deus que morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você. Vai um recado aí. Nesta época, muitos deixam a igreja, viaja, sai, vou curtir, vou me divertir, vou... Não existe isso. Como nós aceitamos Jesus, foi para renunciar o mundo, porque servir a Cristo é renúncia. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Como diz que é tomado à força, renúncia. A gente tem que renunciar ao nosso eu. A gente tem que renunciar à nossa vontade, igreja. Nós temos que santificar corpo, alma e espírito. Nosso corpo é formado em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, nós temos que santificar o nosso corpo, que é por fora, a nossa alma e o nosso espírito. Quantos, Sabemos que a Bíblia diz que o olho do Senhor está como chama de fogo, contemplando tudo. Não pense que Deus não está vendo, não, que Deus está vendo. Deus está contemplando você aí agora, tomando, quem sabe, um quentão daquele. Deus está aí contemplando aí, você tomando, quem sabe, um licor, pensando que Deus ele não está te vendo, mas Deus deve estar. Então se prepare, que Jesus ele pode voltar para você agora. Jesus ele pode vir no arrebatamento. A gente está vendo aí os sinais. Olha o que está acontecendo em Israel. É sinal da vinda do Filho do Homem. Não podemos desacreditar. Você que está desapercebido, não podemos. Se prepare. Ou que hoje pedir a tua alma que você tem a apresentar. Jesus ele está às portas. Isso não é uma história de carochinha, não é a mesma palavra de sempre, não. Jesus ele está às portas. Vamos se preparar.
Os dias são maus, os dias são de treva. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, né? Porque Deus ele tem dado sabedoria, né, ao homem, feito esse meio de comunicação, para que, né, aquele homem, aquela mulher de Deus possa evangelizar. Eu creio que por este meio de comunicação, né, muitas almas, muitas vidas serão alcançadas. Porque as almas estão perecendo, né? Os jovens estão aí perecendo na criminalidade, né? E os crentes procurando curtir, os crentes procurando comemorar festa junina, né? Ser participante, né? Ser participante de festa pagã, né? Festa que não condiz com a verdade bíblica. Você vê, João pregou contra o pecado, contra o adultério, então ele pagou com a vida, então comemora a morte. Mas eu que sou salvo em Jesus, eu tenho que comemorar a vida, porque Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ele foi no inferno, pegou a chave da morte e do inferno. E hoje ele vive para todo sempre. Ele diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Que fique para reflexão de todos. Você que deu um de revise, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependam enquanto há tempo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, não é tempo de brincar, não é tempo de dizer eu vou aqui dar um passeio e volto. Nesse passeio pode ser tarde, já não pode ter mais outra oportunidade de você retornar. Então cuidado, crente, cuidado, igreja. Deus ele chamou um povo lavado e remido de boas obras. Cuidado. Jesus deve estar às portas. Jesus, a qualquer momento, ele está voltando. Satanás ele não tem brincado de ser Satanás. Você não pode brincar de ser crente. Não pode brincar. Que exemplo você está dando, a seus familiares? Que exemplo você está dando aos seus vizinhos? Ao membro da tua igreja? Que exemplo você está dando? Ao novo convertido? Você também vai pagar por esta alma. Viu? Deus também vai cobrar de você por essa pessoa que não serve a Deus, como é para ser servido, não segue a Jesus pelo teu testemunho, pela tua mal conduta diante de Deus. Ele vai requerer de você. A nossa função é pregar o Evangelho, é ganhar almas para o reino de Deus. Sei que vai ter muitas pessoas que vai estar me escutando, crente, servo de Deus, não servo de Deus, aqueles que estão afastados, aqueles que aí nunca aceitou Jesus como único Salvador. Mas Jesus ele veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Deus ele chega, como ele passa ali na cidade de Jericó, rodeado de uma grande multidão. E ali a história diz que o homem de pequena estatura não consegue olhar para ver quem estava passando. Então ele ouve falar em Jesus, ele pega e sobe
em uma figueira bem alta, né, para contemplar, aquele que ele tanto ouvia falar, que estava operando sinal, prodígio e maravilha, curando, salvando vidas. Então ele sobe para contemplar este homem. E como ele sobe nesta figueira brava, Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convenho pousar na tua casa. Ele viu o esforço de Zaqueu. Então você que ainda não faz menção de servir a Deus, Deus ele está pousando hoje, Ele está te convidando hoje, Ele está visitando hoje o teu lar. Por intermédio desta atenção que você tem dado, a pregação por meio de um vídeo, a oração por meio de um vídeo. Se você está enfermo, receba a cura nesta noite. Se você está precisando de uma libertação, receba a libertação nesta noite. Pode ser à noite que você vai escutar este vídeo. Pode ser à tarde que você vai escutar este vídeo. Pode ser pela manhã. Não importa o horário, não importa a estação. Deus ele vai fazer, já está fazendo na tua vida o milagre acontecer. Receba o poder